Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Carreira e Suas Vozes. Eu sou Cláudia Cardillo e hoje vamos falar sobre como a música pode influenciar uma carreira internacional brilhante, fortalecendo a identidade musical e o protagonismo feminino. Vamos conhecer a história de uma artista que fez da música uma verdadeira ponte entre culturas. A minha convidada é a Suzy Mack. Suzy Mack, cantora, compositora brasileira-americana que une com elegância e autenticidade o MPB, o soul, o jazz, a bossa nova e o pop contemporâneo em uma identidade musical única. Ela é nascida no Rio de Janeiro e radicada nos Estados Unidos desde a infância. Suzy carrega em sua voz duas culturas, dois idiomas e uma missão muito especial: levar a riqueza da música brasileira para o cenário internacional sem perder as suas raízes. A sua trajetória é marcada pela sensibilidade artística, pela valorização da autenticidade e pela capacidade de transformar emoções em canções que falam de pertencimento, liberdade, autoestima e protagonismo feminino. Ela inicia uma nova fase com o projeto Amor e Atitude, trazendo músicas que celebram a força da mulher, a coragem de fazer escolhas e a beleza de viver com verdade. É sobre música, identidade, carreira internacional e propósito que nós vamos falar hoje. Seja muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes, Suzy. Muito obrigada, Cláudia. É um prazer estar aqui com você. Você nasceu no Brasil, foi para os Estados Unidos e hoje transita entre os dois países, né? Como é que essa vivência, ela te influenciou por receber culturas que são tão diferentes na sua forma de compor, cantar e enxergar a própria música? Então, para mim, a arte, a música vem dos lugares, vem das experiências. Então, não tem como não ser influenciada do lugar. Então, por exemplo, eu escrevi meu primeiro álbum, eu componho lá eu compunha já nos Estados Unidos? Em Carolina do Norte. Então, é um trabalho bem diferente, mais influenciado dos sons contemporâneos americanos de lá. Mas a minha missão é fazer música influenciada pelos sons brasileiros e compartilhá-los pelo mundo. Esse é o meu foco. E você é filha de brasileiros que são músicos e foram para os Estados Unidos. Como é que isso influenciou a sua carreira, Suzy? Sim, então, meus pais, os dois são músicos. Meu pai é americano, minha mãe é carioca. E ela ainda hoje é professora de orquestra. Então, eu sempre nasci nesse ambiente. Eles sempre tiveram bandas, tocavam no Rio de Janeiro. Quando a gente morou em Salvador, eles tinham banda lá, em São Paulo também. Então, mas a música que eles costumavam tocar era mais no estilo country americana e gospel, essas coisas. Então, eu nasci tendo várias influências diferentes. E como é que é para você levar a música brasileira? Eu vi já, tive a oportunidade de assistir alguns vídeos seus, você fazendo Brazilian Fest, cantando Alcione, né? Cantando um samba que todos conhecem, né? Não deixa o samba morrer. Como é que é para você levar a nossa cultura para outros países? Então, eu faço isso com muito orgulho e muita paixão de querer realmente compartilhar essa cultura que é tão rica, que nós conhecemos, que nós sabemos, mas para quem não sabe, tem muita gente que realmente não sabe, só conhecem Garota de Ipanema e só. Então, até para trazer um samba, uma bossa nova, um MPB, é uma missão que eu levo a sério e com muito orgulho. Para mim é importantíssimo, porque a música brasileira é a parte central da nossa identidade, da nossa cultura, né? É a música, comida, dança. Então, eu tive a oportunidade de criar uma série de festivais que compartilharam
todos esses elementos juntos da cultura. Olha, que interessante isso, né? Porque onde a gente estiver, a gente precisa ressaltar a nossa cultura. É extremamente importante isso, né? E não só falar da música em si, mas do que é a dança, quais são os ritmos e a própria comida brasileira, né? E você faz isso muito bem, né? Explica para mim e para quem está nos ouvindo, o que é o samba para você? Que pergunta boa. Para mim é uma coisa de raiz, né? É óbvio que vem as raízes lá da África, que teve a oportunidade de ir para a África no ano passado também. É muito interessante ver como todos esses ritmos estão presentes de uma forma única no Brasil. Então, para mim, samba é vivência, você não pode dançar uma samba sem deixar a alma soar, e é uma coisa não só físico, mas até acaba transformando a pessoa, nos levando num lugar mais alto, né, espiritualmente até. E estudei um pouco da história, né, de como o samba era discriminado e você não podia tocar samba na rua, né, você podia ir preso, todas essas coisas. Então tem uma história profunda e único brasileiro, e é uma história que eu tenho muita paixão para compartilhar fora do Brasil também. Como também aconteceu com o soul, com o blues, quando ele se iniciou em New Orleans, né, também, né? Sim, com o jazz, e como está acontecendo com o funk hoje em dia, do que eu vejo, do que eu entendo também, e com o hip hop também nos anos 90. Eu acredito que todo novo momento musical, né, todo novo movimento, ele passe por essa fase de adaptação, né, enquanto ele sai da obscuridade para poder trazer luz, né, para esse novo ritmo. Então, ele sempre começa nos guetos para depois sair disso, né. E eu sou musicista também, por isso que é uma honra ter você aqui. Comecei a minha carreira aos 16 anos como musicista e professora de piano. Toquei profissionalmente durante muitos anos, até que aos 27 anos eu fiz uma migração de carreira para o marketing e a comunicação, e daí não saí mais, né? Mas a música, para quem estudou música como eu, como você, estudei a minha vida inteira desde os 6 anos de idade, a música ela tem um outro caráter, né, uma outra personalidade para a gente, porque a gente estuda a fundo, né, o ritmo, né. Você também é compositora, né, e como é que o seu primeiro álbum autoral, Into the Flame, ele marcou a sua carreira como compositora? Como é que foi isso, olhando para aquele trabalho, para a artista que é você hoje, o que é que mais mudou na sua trajetória? Então, para mim, aquele primeiro álbum era o primeiro momento que, assim, eu sempre estava fazendo música, né, e cantando em banda, tocando violino, instrumentos e tal, mas aquele álbum que eu lancei 9 anos atrás, Into the Flame, era a primeira vez que eu me coloquei como essa protagonista, assim, no centro do projeto. Eu fiz aquele projeto, um projeto solo, né, claro, em colaboração com outros músicos, mas foi assim um tipo de emancipação. E agora esse projeto que eu estou trabalhando todos esses anos depois foi pela essa paixão, dessa inspiração, que eu estava ficando mais tempo no Brasil, e aí veio essa necessidade de me expressar com essa mais puxada pela essa inspiração da música brasileira em si.
É legal você trazer isso, porque como compositora você tem uma responsabilidade muito grande, né? E agora você está lançando um novo single que é o Toma o Controle Contigo, né? Que traz uma mensagem forte sobre o protagonismo feminino. Inclusive eu vi alguns vídeos de mulheres também falando como é que elas tomam controle da vida delas, o que é controle na vida delas. Então, você traz essa responsabilidade de inspirar mulheres a tomarem controle sobre a sua vida. Como é que surgiu a ideia dessa música e qual foi a principal inspiração para escrever essa história? Bom, a inspiração, respondendo, é aquele momento bem sensual, é um momento leve, né, que você tá num clube, você saiu para dançar, né? Mas aí geralmente é uma história que já ouvimos muitas vezes, mas geralmente é do olhar do homem, né? É ele que está procurando uma mulher, ele que vai caçar, vai chegar perto da mulher, falar com ela. Aí eu queria ter esse olhar feminino, né? Porque eu sou mulher, então o meu olhar é esse. Então é aquele momento que você vê, você conecta no momento sensual, mas é a mulher que faz essa escolha. Não é que ela vai chegar e se aproximar, mas é que ela tem esse poder de escolher, de convidar o homem, o parceiro, para vir falar com ela. Então, é um tipo de poder diferente, talvez mais suave, mas mas é um poder muito forte. E eu queria dar espaço para essa conversa. Parabéns, porque eu percebi que as mulheres elas estão aderindo à sua pergunta, né? Como é que é tomar controle da própria vida e respondendo, refletindo sobre isso e o que elas podem mudar nas suas atitudes, né? E essa faixa, ela tem uma característica que ela apresenta uma sonoridade que mistura elementos da música brasileira, do soul, do pop e até ritmos caribenhos, né? Ela ficou uma música muito leve, muito solta, muito gostosa de ouvir, né? Como é que foi esse processo de criação ao lado da produção do Carlos Rael, que é vencedor até de 5 prêmios Grammy, né? Como é que foi para você isso? Bom, foi incrível, eu ainda trabalho com ele, então está sendo incrível. Ele é da República Dominicana, então ele traz já esse ritmo e ele se conecta muito com a música do funk aqui do Brasil, porque tem muita similaridade com o dembow, que vem da República Dominicana, mas ele já tem muito tempo morando nos Estados Unidos, então ele já tem aquela sonoridade, aquela experiência de som, de trabalhar com artistas de lá. E hoje em dia ele mora em Miami, que eu chamo e muitos chamam do capital do mundo latino-americano, né, em Miami. Então, ele leva também essa referência das raízes, ele também mora entre duas culturas, que nem eu, e tem também essa paixão de compartilhar essas raízes latinas com o mundo. Então, também honrando esses sons mais clássicos que eu amo, né? Artistas mais da MPB, mas trazendo para um som mais contemporâneo, moderno também, que pode ser digerido pelo mundo, né? Principalmente por ser uma música leve com uma mensagem muito forte, né? Ela tem uma harmonia muito gostosa, muito dançante, né? E eu assisti um vídeo seu dançando com ele, super gostoso, né? Uma música que cola no ouvido da gente, né? Ela vem não só para o ouvido, como para o coração, né? E a primeira impressão que a gente tem é que a gente quer sair dançando, né? Foi essa a sua intenção? De alegrar as pessoas? Sim, eu sempre procuro ter alguma coisa que a gente sente no corpo, né? O meu background também é com movimento, com yoga, com dança. Então, para mim é importante ter esse corporalidade, para a gente não ficar só numa coisa de intelectual, de teoria, mas para que a gente sente também no corpo e alma.
E conseguiu atingir o seu objetivo, né? Porque o recado foi dado, gostei muito da música, parabéns, e eu acredito que ela será um sucesso aí pelo mundo. Quero falar um pouco sobre o projeto em si, que é o projeto Amor e Atitude, né? Que representa uma fase nova na sua carreira. O que é que o público pode esperar dos próximos lançamentos que fazem parte desse trabalho? Bom, agora tá vindo alguns singles, depois vem o EP, Amor e Atitude, depois para frente já estamos trabalhando num outro projeto que é até mais ligado às raízes, que eu estou fazendo com o Julinho Teixeira, aqui do Rio. Mas Amor e Atitude é aquele som, né, dançante, latino global, e é aquele balanço também, que eu dei esse nome de Amor e Atitude, porque é importante a gente ter os dois, né? Para a gente não, por exemplo, no momento de paixão, que inspirou muitas dessas músicas, mas para a gente não se perder nas relações, que eu acho que muitas vezes as pessoas, especialmente mulheres, é fácil da gente, quando a gente fica apaixonada, a gente se entrega um pouquinho demais, às vezes, e é bom ter esse balanço. Eu sou libriana, então é super importante ter tudo no balanço, né? É importante, né, você encontrar o equilíbrio entre as coisas, e você faz isso muito bem, né? Você também compõe em inglês, né? É diferente o idioma e as palavras elas são mais curtinhas em inglês, né? Como é que funciona isso para você? É bem diferente. Então, por exemplo, os sílabos, A sílaba, sílaba. a sílaba no inglês são mais curtinho. Então, por exemplo, eu fiz uma tradução recentemente de uma música muito famosa brasileira que está saindo daqui um pouquinho, que eu fiz a tradução, é uma música do Caetano Veloso, e eu fiz a tradução para inglês. E eu tive a maior dificuldade, é um desafio grande, porque, bom, primeiro porque o português é tão lindo, e o português, até cantando português, ele fica numa outra parte, tem uma outra ressonância, né, do que o inglês. Então, tem essa parte da diferença de cantar, mas também o português, a gente usa muitos mais sílabos do que o inglês. Então, fica uma diferença grande de tentar encher o mesmo espaço na música com as mesmas palavras. Às vezes a gente tem que mudar, né, um pouco. Como a gente sabe, a Garota de Ipanema não é palavra por palavra, é uma música acaba sendo nova, né, porque a gente tem que fazer essa tradução para encaixar bem na música também. É exatamente isso, né? Você tem uma métrica rítmica em que você precisa encaixar a letra e muitas vezes você tem que mudar totalmente a letra para poder fazer um bom trabalho e cantar com aquele ritmo, com aquela melodia do jeito que é a música original, né? Sim, e o sentimento, né? O objetivo da música. Então, foi uma grande honra trabalhar com essa música. E nas minhas músicas, eu gosto de misturar no máximo possível, né? Algumas das músicas desse projeto são em inglês, algumas são em inglês e português, e muitas delas, para frente, a gente vai soltar elas em todas as versões. Então, tem uma versão totalmente em inglês. Toma o Controle Contigo, a gente gravou ele todo em português. Tem uma versão toda em espanhol. E outra versão, que é essa que lançamos agora, que é inglês com português no refrão. Então, eu queria fazer essa mistura cultural também, para a gente não ter que escolher uma cultura só, uma língua só, porque muitos de nós somos de várias culturas e de vários mundos. Eu sou também, e eu queria que as músicas representassem isso. Então, para mim, era importante passar essa visão linguística também. Você acredita que
para uma brasileira que sai hoje do Brasil e vai para os Estados Unidos para começar uma carreira internacional, ela seja da mesma forma que você que já vive lá desde os 9 anos de idade? Eu acho que para todo mundo é diferente. Para mim, um dos desafios era, assim, essa transição entre os mundos, né? Teve épocas que eu pensei que eu tinha que só ser americana. Eu nunca perdi as raízes brasileiras, né? Mas o mundo fica o tempo todo nos passando essas mensagens que se você é americana ou você é brasileira. Até aqui no Brasil, você é brasileira ou você é americana, porque a gente quer botar as pessoas nas caixinhas, né? É mais fácil para o cérebro processar, não sei. A gente faz isso o tempo todo com as pessoas. Mas eu sempre resisti um pouco, né, para manter essa dualidade. Então, respondendo a sua pergunta, um brasileiro que sai assim com mais idade para ir para os Estados Unidos, talvez ele ou ela teria essa identidade mais reforçada. Para mim, foi algo que eu tinha que realmente buscar, priorizar. Quando eu fiquei voltando mais para o Brasil esses anos passados, eu fiz várias viagens, várias pesquisas, assim, foi bem intencional essa reconexão e aprendizado realmente da música e da cultura. Eu acredito que sim, porque enquanto criança você estava muito pura, né, para poder aprender tudo sobre a cultura americana, né? E você foi interiorizando isso durante muito tempo e dá para perceber na sua pronúncia, né, que você fala muito mais inglês do que português, né? Bastante mesmo. Quanto tempo faz que você tem vindo com mais frequência para o Brasil? Faz uns anos já, e foi um processo, mas nos últimos 3 anos eu tenho ficado aqui o mais tempo possível. Como eu te falei, eu cheguei hoje de manhã lá dos Estados Unidos, aí eu fico uns 2 meses, aí eu volto, fico 2 semanas, eu vou e venho. E agora, recentemente, estive na Europa também, fazendo uns trabalhos, e eu tenho família espalhada no mundo inteiro também, e tudo isso acaba influenciando a nossa identidade e a nossa arte, né? As histórias que a gente acaba querendo contar. É exatamente isso, né? E sobre histórias para contar, você costuma citar muito Elis Regina, Gal Costa e Maria Rita, que são as suas principais influências. Porém, eu também vi um quadro da Carmen Miranda num dos vídeos que você estava fazendo, e eu percebi que ali também tem um ponto de apoio, né? Além de outros grandes nomes do soul, do jazz norte-americano, né? Como é que essas referências aparecem na sua identidade artística sem perder a sua originalidade? Eu acho que elas acabam surgindo de uma forma muito natural, né? É como tudo na arte, na minha opinião, na minha experiência, né? Que a gente vai absorvendo, consumindo essas referências diferentes, e elas acabam soando de uma forma bem natural, sem esforçar, sem querer nunca copiar, né? Mas elas acabam sendo influências grandes. E para mim também as influências dos Estados Unidos também, da era James, do blues, da Ella Fitzgerald, do jazz, Amy Winehouse, da Inglaterra, né? E para mim acaba fazendo parte da pessoa, que sou eu, e que acaba entrando no trabalho sem esforçar, ela simplesmente aparece lá. E essas mulheres são referências enormes, né? Óbvio, o poder delas, a forma que elas contam uma história, que elas se conectam, né, com o sentido da música que elas estão cantando. E a forma delas contar essas histórias. Para mim, a arte a gente está se comunicando através da arte, e eu me vejo mais como uma contadora de histórias, né? A música é um dos ferramentas
que eu uso para me conectar comigo mesmo e também com outras pessoas. É interessante isso, né? Porque você consegue separar todas essas influências, porém você une todas elas numa identidade só, né? Então é interessante você trazer desse jeito, porque ouvindo a sua música a gente percebe que você traz essa leveza, né, do som, essa leveza da voz, e você tem uma voz cantada em inglês completamente diferente cantada em português, né? Sim. Bom, até essa coisa das línguas que a gente estava falando, estava trabalhando com um coach vocal recentemente, que ela fala dessas palavras que vêm da África, né? O yen, 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 que é esse som mais nasal, até a maçã, mamãe, esse som que é muito difícil para a pessoa que fala inglês poder fazer esse som, criar esse som. Então, a nossa música é única, porque tem essas sonoridades, né? Que legal te ouvir falar isso, né? E além da música, Suzy, você também desenvolveu projetos ligados à arte, ao bem-estar e ao desenvolvimento humano, que está muito presente na letra das suas músicas também, né? Você acredita que até por praticar o yoga, essas experiências elas contribuíram para a artista que você é hoje? Com certeza, porque eu tive vários anos, né, sempre fazendo música, mas a yoga, eu ensinava yoga, eu tinha um estúdio de yoga, de outras modalidades de cura, e eu sempre vi a arte como outra modalidade. É uma modalidade, posso dizer, né? Que possa nos ajudar nesse processo de cura, né? Que todos nós podemos engajar, se conectar e usar para não só para se divertir, que também é importante e é bom, não só como entretenimento, mas como um processo de transforma também, no jeito da gente poder conectar com nós mesmos e se expressar e conectar com os outros. Então, eu tive vários anos, assim, trabalhando com clientes, conectando, escutando profundamente as histórias dela, as dores, os sonhos, e comunicando, assim, de uma forma emocional. E acaba que minha música também tem essa missão de querer continuar com esse trabalho, vamos dizer, de conectar com os outros e de aliviar a dor e de ser um ferramenta no processo de cura. A gente sabe que existem algumas partes da música, como o sound healing, né, que os instrumentos conversam com o corpo humano. No seu caso, é a sua letra, é o seu ritmo, a sua harmonia que conversa com essas dores, conversa com os órgãos, como é que funciona? Aí teria que ser você, Cláudia, me dizendo. Eu acho que é tudo junto, né? Que eu sempre gostei de trabalhar de uma forma bem holística. Nas artes ou nessa área de meditação, de yoga, de bem-estar. Então, eu acho que junta tudo, né? A mensagem, a história da música, a melodia com o ritmo. Eu acho que junta tudo, não dá para separar os elementos. Eu cresci ouvindo que para a gente conhecer um músico, a gente precisava conhecer quem eram os músicos que haviam influenciado esse grande músico. E você trouxe todas essas influências, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, né? Quando você olha para a sua arte hoje, como que você define a sua música? Que pergunta enorme e ótimo. Bom, para mim, eu sou uma exploradora, aventureira. Eu viajo muito até. E para mim,
não é uma coisa parada que eu consigo definir, porque está sempre em evolução. Depende das influências, né, do lugar, com os colaboradores com quem eu estou trabalhando, a visão que a gente tem compartilhado. Mas ao mesmo tempo, tem a coisa que costura tudo junto hoje em dia, é essa paixão pelos sons latinos, especificamente brasileiros e muito do Rio. E muitos dos sons lá clássicos de lá atrás, juntando essas influências com uma coisa moderna. Então, tomara que acaba juntando tudo de uma forma bem gostosa, que as pessoas gostam de curtir várias vezes e que fica, como você falou, fica na mente, né? E acaba fazendo parte da nossa vida. Todos nós, quando a gente escuta uma música, nos leva naquele momento de vida, né? De quem nós éramos, de tudo que a gente estava passando naquele momento. E tomara, a minha esperança é que as minhas músicas podem ser companheiras nas vidas das pessoas que escutam. Principalmente porque o seu objetivo é de levar bem-estar, desenvolvimento humano e cura para as pessoas, né? Você já tem uma intenção quando você cria suas músicas, os ritmos, a harmonia e a própria letra. Então eu tenho certeza que ela vai chegar com esse objetivo mesmo, com esse peso na vida das pessoas, né? De poder ajudá-las, né, a viver o momento presente, ressignificando o momento presente para poder olhar para o futuro, né? Exatamente. Tomara que chegue com leveza também, para aliviar, e para... Às vezes é só um momento que é para a gente se sentir, né? Se reconectar. Eu fui mãe muito jovem, e é fácil da gente se perder, especialmente como mulheres, nesse papel de mãe ou de parceira, né, ajudando os outros. Então, nesse momento da minha vida, é um momento de voltar a quem eu sou, né, mais no fundo, me reconectar com quem eu sou, e dar essa oportunidade para as outras mulheres também, para elas voltarem assim a reconhecer o nosso próprio valor e ficar centrada bem forte nesse lugar de ser protagonista da nossa própria vida. Eu acho que é importante para o mundo agora. Isso é muito bonito porque você traz essa missão, né, muito forte dentro de você, como um propósito de vida, né? Então a gente percebe que a sua obra, ela já tem um significado muito, muito forte, né? E você também é embaixadora da música brasileira e a cultura brasileira nos Estados Unidos, né? Porque você participa também promovendo eventos, né, que unem música, dança e gastronomia. E eu vi um vídeo, como eu comentei já, do Brazilian Fest, que você estava cantando no palco e bandeiras brasileiras, né? Isso tudo é muito gostoso, porque a gente se identifica muito rápido, né? Como é que tem sido para você aproximar esses diferentes públicos da nossa cultura, Suzy? Então, eu sempre fui uma ponte, assim, cultural, uma ponte entre esses mundos. Então, para mim, foi uma coisa bem natural querer fazer e poder fazer isso. Então, eu organizei essa série de eventos Brazilian Festa, recebi uma bolsa dos Estados Unidos, uma bolsa federal para poder fazer esses projetos. E foi uma coisa muito impactante, porque, primeiro, para mim, eu tinha morado tanto tempo lá e eu não sabia quantos brasileiros moravam lá ao redor da onde eu morava, lá em Carolina do Norte. Então, foi impressionante como o nosso povo saiu e se juntou. Todo mundo tinha muito desejo, né, de estar junto, de celebrar a nossa cultura. E também, assim, eu sempre lembro de uma história de um senhor que veio e estava
chorando. É um senhor brasileiro que tinha passado mais de 40 anos lá em Carolina do Norte, e ele falou que ele nunca tinha experimentado um evento assim, uma oportunidade de celebrar a cultura brasileira, dos brasileiros se unirem. Então, inicialmente eu queria compartilhar com as pessoas não brasileiras, pessoas lá americanas, mas acabou sendo muito poderoso para nós também, para os brasileiros também. E também para os americanos que tinham muita curiosidade de conhecer e de aprender. Então, é uma coisa que é entretenimento, mas ao mesmo tempo eles estão aprendendo, estão experimentando os salgados, os doces, estão aprendendo um passinho do samba ou do axé. E claro que para mim a música é central, sempre lá no meio. E a gente sabe o quão diferente é, né? Porque eu vi uma brasileira que foi para os Estados Unidos e que vende brigadeiros lá, e ela falou que ela precisou se adaptar porque o americano não gosta de doce como a gente come aqui, né? Que o doce de lá ele é mais suave, né, no açúcar. Então, tudo existe uma adaptação, né? E eu acredito que você seja essa fonte de inspiração para as pessoas lá, porque eu tenho entrevistado muitos brasileiros nos Estados Unidos que foram para alavancar suas carreiras, estudar, formar família, ou até abrir as filiais das suas empresas lá, e todos falam a mesma coisa, né? Como é bom encontrar um brasileiro, né? Como é bom poder ouvir a nossa música, comer a nossa comida, como dá saudade isso, né? Muito. A gente aqui no Rio, que eu estou no Rio hoje, não temos noção de quanta saudade dá essas coisas, né? Eu acho que tem muitas pessoas aqui do Brasil que olham para fora e acham que é um paraíso ou um Disney ou não sei o quê, e tem os lados bons, cada país tem, cada cultura tem os lados bons e os lados desafiadores, mas é difícil tentar comunicar o quanto a gente sente saudade dessas coisas, do português, dos brasileiros, da música, da comida. Então, é uma coisa bem emocionante mesmo. Que legal, parabéns, isso é maravilhoso, né? Fazer com que você seja essa conexão, levar essa memória afetiva para as pessoas, né? É fantástico. Porque você fica relacionada a isso, né? Cada vez que a gente fala da SUSMEC, a gente lembra do Brasil lá fora, isso é maravilhoso, né? Quero falar agora sobre a sua carreira, porque ela começou muito cedo, né, Suzy? Você começou quando você ainda era criança, e gravando já em estúdios, e você também levou a sua história para os palcos com o musical Little Bird in the Night, né? Que foi apresentado na Off-Broadway. Como é que essas experiências também moldaram a sua carreira artística? Como a gente falou um pouquinho que eu sou muito exploradora, né? Então, eu gosto de explorar vários tipos de arte também. Já fiz muito teatro, já fiz filme como atriz, já fui escritora de peças, ainda sou, né? Estou trabalhando num livro, mas vamos dar um tempinho. E para mim, são só vários caminhos, várias ferramentas para tudo isso que a gente está conversando hoje, para cura, para conexão com nós mesmos, conexão com outros. Para mim, são vários caminhos para o mesmo lugar, basicamente. Então, cada projeto que a gente faz criativamente, a gente vai construindo, né, os nossos gostos também, né? A gente vai aprendendo o que a gente gosta, o que nos influencia e o que a gente quer trazer para o próximo projeto. Então, Amor e Atitude é toda uma construção de tudo isso, né? Que vai fazendo parte de nós. Que legal, né? E toda essa diversidade, né, da arte, da música, da literatura, né, diferente dos Estados Unidos para o Brasil, moldam a sua carreira, né? Exatamente.
E é assim, a carreira a gente consegue enxergar só olhando para trás, né? Mas quando a gente está vivendo, não é um passo, é um projeto, é uma construção sobre o outro, e a gente vai botando um pé em frente do outro. Nem sempre a gente consegue enxergar, né, tudo que está vindo. A gente vai vivendo sem saber o futuro, podemos planejar e tal, mas a gente vai na fé. E é só olhando para trás que a gente vai vendo que tem toda uma construção, que foi uma jornada, que faz sentido, que tudo está fluindo, né? Só olhando para trás, eu acho que a gente consegue enxergar isso. É porque aí dá para construir uma linha do tempo, né? E tudo que você vivenciou, né? E só você sabe disso, né? E quando você olha para trás na sua carreira, você tem algum conselho que você gostaria de dar para você lá atrás, que seria importante no momento atual? Eu tenho uma coisa de balancear a fé com a incerteza. Porque se a gente só tem 100% fé, aí a gente não deixa, é muita crença, é uma coisa muito forte, é importante, mas se a gente só tem fé, aí a gente não deixa espaço, né, para as coisas acontecerem de uma forma orgânica, natural. E é importante, eu acho também, essa coisa do equilíbrio, a gente está falando mais cedo, de balancear isso com incerteza. Então, a minha tolerância para ter incerteza e para manter esses dois, para balançar esses dois, a fé e a incerteza, a minha capacidade para viver uma vida que tem os dois aumentou. Então, o que eu diria para a Suzy mais nova é relaxa. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, estamos aqui continuando e que e não estamos solas, não estamos só, né? Estamos sempre, mesmo quando a gente se sente mais sozinha, estamos sempre conectados a algo maior que nós. É exatamente isso, né? E a gente precisa acreditar nisso, né? Que a gente está conectado a algo maior para que a gente possa viver a vida com esse objetivo, né? De tá tudo certo, tá acontecendo hoje, mas tá tudo certo, né? E é isso que é essa grande magia da vida, né? Sim, e que a vida é cheia desses opostos, né? Não é que a gente consegue entender tudo, aí fica tudo organizado. Não, é sempre, a gente está sempre tentando entender, né, de um momento para o outro. E que a vida sempre vem com esses opostos, né? Não é porque a gente está no nosso caminho que não vai chegar coisas desafiadoras. Isso faz parte. E para a gente poder sustentar esses opostos, eu acho importante, até para os artistas mais jovens, para ter essa parte da fé, né? Que tá tudo bem, vai dar tudo certo, e para a gente continuar no nosso caminho, mesmo quando vem os desafios. O desafio ele vem para fortalecer a gente no nosso objetivo, né? E quando a gente entende isso, fica mais fácil da gente seguir adiante, né? Sim, só esse fato de aceitar o desafio, né? Que faz parte, em vez de resistir ou pensar que isso não deveria estar acontecendo comigo. Esses pensamentos que faz os desafios mais desafiadores do que precisam ser. Muito mais pesados, né? E eu quero saber agora sobre a sua carreira no Brasil, porque você já adiantou na mídia que você vai realizar uma apresentação musical aqui em setembro, né, no Brasil, e eu quero saber onde que é. O que você pode revelar desse show e qual é a expectativa de reencontrar o público brasileiro aqui nos palcos do Brasil? Eu estou bem animada por essa fase, por esse primeiro de muitos shows que vai ser aqui no Rio em setembro.
a gente vai ser um show assim, teatral, posso dizer isso? Que junta a música com a performance, esse elemento teatral, né? Esse elemento de contar uma história, de criar uma experiência para as pessoas que estão aí, e de juntar essas sonoridades, né? Essa coisa mais voltada aos clássicos com uma coisa mais moderna, e vai ser, como a gente estava falando, essa coisa de dançante, mas ao mesmo tempo suave e sempre com uma história. Então, a gente tinha o show definido aqui no Rio de Janeiro e a data no Blue Note, mas no dia 10 de setembro, mas eles estão fechando para fazer obra. Recebemos essa notícia recentemente. Sim. Então, agora estamos vendo umas outras opções que temos, mas com certeza vai ser uma oportunidade bem especial e única para o pessoal vir e conhecer a música e curtir e estar juntos, né? Eu acho que para a cantora esse momento é quase sagrado, né? De ter essa como comunhão de estar juntos. Que legal isso, né? Proporcionar às pessoas um momento de entretenimento muito gostoso, né? De autoconhecimento, inclusive, né? Você canta as suas músicas no show? Canto as minhas músicas no show e também algumas clássicas também, né? Porque eu acho legal essa coisa que é bem brasileira, que todo mundo quer cantar, todo mundo quer ir num show e quer cantar junto, que eu acho que é uma coisa linda. E eu sinto muita falta disso nos Estados Unidos, porque não é todo povo que sai dançando e cantando por aí. Então, vamos ter essas músicas que todo mundo conhece e também músicas minhas autorais, para o pessoal conhecer. Que legal, isso é maravilhoso, né? Poder unir o que já existe, o que já está no inconsciente coletivo e trazer a sua música autoral para poder apresentar para o público, isso é maravilhoso, né? E eu estou adorando esse bate-papo, quero te parabenizar pela tua carreira, por como você tem trazido a sua música com muita consciência, né, para a cura, para a saúde, para o bem-estar. Mas eu quero saber quais são os próximos passos da Suzy Mac, tanto na carreira do Brasil como na carreira nos Estados Unidos. O que a gente pode esperar de você, se você está projetando novos singles, novos álbuns, clipes e até parcerias, né, para esse novo momento da Suzy Mac aqui no Brasil? Sim, então, ainda esse mês sai o single Treat Me Right, que é sobre ser bem tratada, o que é ser bem tratada, e é sobre uma mulher que está levantando os padrões dela. Então, esse single vem, Treat Me Right, esse mês de julho, no final do mês, e no mês que vem tem outro single que vem também, que vocês... Uau, isso é maravilhoso! Sim, então gostaria de convidar todo mundo a me seguir no Instagram, porque é uma comunidade lá que a gente adora compartilhar histórias e as músicas lá no Instagram, no Suzy Mac Music. E depois vem o EP em setembro, que é Amor e Atitude. E depois de setembro vem outros trabalhos, outros singles que eu mencionei com o Julinho Teixeira, aqui do Rio. Eu estou bem animada para compartilhar essas músicas e tem bastante coisa boa pela frente. E você, então, se programa a ficar 2 meses dessa vez aqui no Brasil? Sim, exatamente. Aí vamos começar a fazer um turnê. Eu tenho um show em Carolina do Norte. E aí a gente vai começar a abrir espaço na agenda para fazer shows, para fazer turnê
aqui no Brasil, nos Estados Unidos e também na Europa. Então, o final do ano vai ser bem lindo e cheio, e o ano que vem também. E me conta uma coisa, como é que fica a mãe, Suzy, no meio de toda essa carreira, no meio de toda essa projeção internacional que você está fazendo? O teu filho te acompanha? Ele me acompanha, só que ele me acompanha um pouquinho, né? Como todos os filhos, eles não acham que os pais fazem tão interessante, às vezes até que eles crescem e conseguem apreciar mais. Foi o meu caso com os meus pais também. E para mim, ser mãe, ser uma boa mãe, né? Todo mundo tem uma opinião de o que é isso. Para mim, é também ser um exemplo de uma pessoa que está se botando como protagonista, que está vivendo os sonhos, que está correndo atrás das metas que são importantes para mim. Eu quero deixar isso como um exemplo para ele, que ele pode realmente realizar os sonhos. Então, para mim, eu me centralizar como protagonista nesse momento da minha história é também a minha forma de ser uma mãe, uma boa mãe para o meu filho, um bom exemplo. E poder ensiná-lo que a mulher, ela pode ser, sim, protagonista da sua história e que cabe ao homem acompanhá-la, apoiá-la na sua jornada, né? Que é o que ele está fazendo com você também. Então, ele vai aprendendo dentro da dimensão do universo dele que ele vai fazer isso a vida toda, né? E que é só uma questão dele colocar isso dentro da linha temporal dele, né? Qual que é a idade dele? Eu quero saber se você também ensina português para ele, Suzy. Então, se eu falar a idade dele, você já vai estar sabendo a minha idade. Eu fico na dúvida se eu compartilho ou não. Pode compartilhar, sim. Vou compartilhar, ele tem 20 anos. Uau! Já é grande demais, já. Estava achando que ele era um bebê, um tipo de 10 anos de idade, ele tem 20, isso é maravilhoso. Já é grandinho, então, realmente é o meu momento, né, de me priorizar novamente, que ele já está seguindo a vida dele. Ele, infelizmente, fala muito pouco português. É difícil quando o meu parceiro, o pai dele, não falava português, era venezuelano-americano, então é muito difícil para um casal que tem como a língua primária o inglês, é difícil é mais fácil quando são dois pais brasileiros, né, de manter a língua. Então, infelizmente, ele fala pouco português, mas ele fala um pouquinho mais espanhol, na verdade. Mas se ele quisesse aprender, se dedicar um dia a falar, ele conseguiria. E desde criança ele sempre conseguia falar: pode fazer pão de queijo para mim, por favor. Ele aprendeu cedo que é gostoso, né? Aprendeu, adora guaraná, adora picanha, as coisas boas ele entende. Que delícia! E você continua fazendo pão de queijo para ele? Eu não faço do nada, eu faço aquele congelado do supermercado, mas pelo menos ele mantém a conexão. Isso é importante, né? Os sabores brasileiros, né, que são muito diferentes, né? E o sabor do pão de queijo é inigualável, né? Se lá fora eu faço o pedido de guaraná, de tapioca no Amazon, porque a gente não encontra nos supermercados, então a gente tem que fazer um pouquinho mais de esforço para manter essa conexão, mas a gente faz o que podemos. É exatamente isso, né? Sem perder a sua raiz, né? Sua essência, né? Que é ser brasileira e americana, né? Suzy, foi um privilégio, uma honra receber você aqui, conhecer a tua história mais de perto e acompanhar como a música, ela tem sido um instrumento de conexão entre culturas, entre fortalecimento de identidade e até de inspiração e cura para tantas pessoas como você traz, né? Muito obrigada por compartilhar sua trajetória com a sua sensibilidade e esse novo momento da sua carreira. Muito obrigada, Cláudia, foi uma honra.
E para você que nos acompanha, muito obrigada pela oportunidade de conhecer novas histórias inspiradoras como essa, a da Suzy. Até o próximo episódio do Carreira e Suas Vozes. Beijo.